Gênesis 2, do versículo 18 ao versículo 25. Então, a importância do matrimônio. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre esse tema, iniciando a partir do Gênesis, depois nós vamos para o Evangelho e depois para as cartas de São Paulo e a carta específica de Efésios. Correto? Então, vamos lá. Diz assim, a minha tradução vai ser um pouco diferente da de vocês, mas não tem problema. O contexto geral é o mesmo, tá? Yahvé Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem, para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondera. Então Yahvé Deus fez cair um torpor. Guardem essa palavra, tá? Torpor. Sobre o homem. E ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou. E essa é uma das declarações de amor mais linda que existe, certo? Esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Pois, por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Então nós vamos começar com esta palavra. Então existem dois temas aqui que nós precisamos marcar, certo? Duas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa que a gente precisa entender, a palavra costela. O que significa costela? Pensa aí, como um bom gaúcho, o que significa a palavra costela para você? Aquela costelinha, né? Bem assadinha. O que significa para nós, brasileiros, a palavra costela? Significa costela. Uma costela, um osso. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra originalmente, ela foi escrita em hebreu. E a primeira tradução da Bíblia, ela foi para o grego. E do grego, ela foi para o português. E neste meio caminho, o sentido das palavras, ele se perdeu. Se perdeu por quê? A palavra costela, e aí já começa a coisa a ficar muito bonita. A palavra costela, ela tem um sinônimo no grego. A palavra costela significa metade. E não um osso. Metade. Deus, diz a palavra de Deus, né? Fez descer sobre o homem um torpor. Vocês sabem o que é um torpor? Um sono profundo. Vamos pensar o seguinte. Se Deus só queria uma costela do homem. Lembra daquele lutador Anderson Silva? Ele foi campeão mundial com uma costela quebrada. Certo? Para reparar uma costela do homem, o médico precisa dar uma anestesia geral ou local? O que vocês acham? Local. Porque é só uma costela. Ele pode andar, pode fazer o que ele quiser com a costela quebrada, não tem problema. Então eles fazem um cortezinho aqui na parte, fazem a anestesia local. E por que Deus necessitava fazer descer sobre o homem um sono profundo, um torpor, para tirar só uma costela? Aí entra a explicação, o porquê do sinônimo da palavra. Deus não tirou uma costela. Deus tirou a metade. Ele dividiu o homem na metade.
Por isso que na Bíblia nós vamos ver, na sequência da palavra, dizer: por isso, porque Deus dividiu o homem na metade. E usando essa metade, ele fez a mulher. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Quando o homem é perfeito? Quando unido à sua esposa. Quando o homem é íntegro, quando estiver unido à sua esposa. Enquanto ele não for inteiro, aí a mulher deve pensar assim: não, mas meu marido não é perfeito, nem comigo por perto meu marido é perfeito. Ixi, até comigo por perto ele não é perfeito. Ele só é perfeito porque você está perto dele. Existe uma graça no matrimônio. Essa graça da complementariedade, de completar um ao outro, ela passa por essa criação. Deus criou o homem para a mulher. E Deus criou a mulher para o homem. E o homem só será plenamente homem quando ele estiver com a sua mulher. E a mulher será só plenamente mulher quando ela estiver com o seu marido. Não há como ser perfeito sozinho. Ah, Nilson, mas e os padres? A esposa do padre é a igreja. Não há como o padre ser perfeito se ele não viver o chamado dele ao sacerdócio. Não há como. É uma graça de unidade. A função primária do matrimônio, ao contrário do que antigamente, eu digo antigamente, há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, né? 50 anos atrás, mais ou menos. Ao contrário do que se pensava há 50 anos atrás, o matrimônio, ele não é criado simplesmente pela questão procriativa. Não é. Seria incoerente pensar que o homem e a mulher se unem somente para a procriação. Até porque um dos dois poderia ser estéreis. Entende? A função principal do matrimônio, ela é unitiva. E o que significa unitiva? É isso que nós lemos na palavra. É aquelas duas metades que Deus criou se encontrarem e se unirem para sempre. E se unirem para sempre. E lá no céu, quando nós nos encontrarmos, não seremos marido e mulher. Seremos irmãos. Mas seremos os melhores amigos. Estaremos um do lado do outro. Você não vai estar de um lado e a mulher... Não. Vocês vão estar um do lado do outro. É assim que será. É essa a graça do matrimônio. Qual a importância do matrimônio nisso para hoje, na sociedade de hoje? Toda. A base da humanidade é o matrimônio. A base do bem-estar é o matrimônio. A base de uma sociedade, um país que cresça, que seja produtivo, é o matrimônio, é a família. Para vocês terem uma ideia, foi realizada uma pesquisa. Nessa pesquisa, fizeram a seguinte comparação. Pegaram um casal que tinham cometido crimes, que tinham problemas nesse sentido, né? Que davam uma criação para o filho negativa, vamos dizer assim. E pegaram um casal cristão. Olha que interessante. As três gerações daquela família seguiram o mesmo caminho dos pais. Foram assassinos, ladrões, continuaram fazendo coisas erradas. Ao contrário disso, os filhos dos cristãos, os filhos daqueles que tinham a base cristã e viviam essa família, essa unidade mesmo de família, qual foi o fruto dela? Grandes empresários, grandes médicos, doutores, e eles colocam números que são impressionantes. Eu não tenho aqui por escrito, mas números impressionantes. Academia de letras, sabe? Pessoas que foram nomeados, alguns tiveram o Nobel da Paz, porque foram filhos de pessoas que deram valor à família. Um dia, em um diálogo com uma pessoa que se dizia católica, né? Ela se dizia católica, porém a atitude dela não era muito católica, mas ela se dizia católica. E ela me disse assim: eu sou a favor da união homoafetiva. Aí eu perguntei para ela: olha, vamos pensar o seguinte,
Se todos os casais, homem se junta com homem, mulher se junta com mulher, para onde vai acabar o mundo? Para onde vai o mundo? Matematicamente o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Se não há a união entre homem e mulher, o mundo vai acabar. E aí eu digo para vocês, me desculpem, tá? Não se sintam agredidos com o que eu vou falar. E aí vai mais além de simplesmente ter um filho. Por quê? Por que isso? Outro estudo comprovado. Vocês podem buscar na internet também que isso está lá para todo mundo ver. A maioria dos matrimônios na Europa, não vamos nem comparar com o Brasil ainda, na Europa, tem menos de 1,9 filhos por matrimônio. Isso significa que a sociedade, aquela cultura, ela vai desaparecer em 50 anos. Enquanto os muçulmanos têm 8 filhos por casal, os cristãos têm 1,9 filhos. Não chegam a ter 2. A cada 3 casais, tem 2 filhos. Ou a cada 2 casais, tem 2 filhos. É um número de meter medo. Por que o que acontece com isso? A sociedade... Esse número é por... Perdão, esse número é por casal? Por casal. Imagina, um casal... Tá quase se mantendo, assim. Para se manter... Tá quase... menos do que se manter. Mas para se manter, teria que ter 2,1. 2,1. Por que seria esse 1, o 2,1? Porque existem casais que não têm possibilidade de ter filho. Então, para que uma cultura se mantenha, para que uma sociedade se mantenha, teria que ter no mínimo 2,1 filhos. Mas os que não têm possibilidade não estão nessa estatística? Não, então, entra na estatística, por isso que entra no 2,1. Mas se entra na estatística, se 18. Porque elimina... Não, te digo assim, vamos supor, vamos pensar que nós somos 3 casais, certo? Você teve 3, ela teve 2 e eu não tive nenhum. Então, dividindo os seus 5 filhos por nós, dá esse número. Sim. O cálculo é feito assim. Deu para entender? Então, o cálculo é feito. Um monte de casais, tendo a possibilidade, 10% não podem ter filhos. Se soma tudo e divide. E aí dá esse número. Então, qual que é o X da questão? O X da questão é que a sociedade, o mundo, depende das famílias. Depende de famílias abertas à vida, e aí vamos entrar no mérito de o que é estar aberto à vida nisso? É ter 10 filhos? Não, não é ter 10 filhos. Mas é você buscar nos meios católicos qual seria o ideal. Qual seria o ideal nisso? Olha, o ideal para uma mulher, e aí quem diz é a medicina, não sou eu. O ideal para uma mulher é ter um filho com um espaço no mínimo de 3 anos. No mínimo de 3 anos. Então, por exemplo, a mulher não pode ter um filho com menos disso, porque seria ruim para ela, fisicamente, certo? Porém, dependendo da idade da mulher, ela pode fazer um espaçamento de 5, de 6, de 7. Tá melhorando? Não, é sério. Eu achei que o caso de vocês estava tudo perdido. Não existe isso, não está perdido. Mas é importante essa abertura à vida. É importante essa abertura à vida por parte dos matrimônios. Porque simplesmente, pensemos o seguinte, eu sou um matrimônio, tá? Eu sou um matrimônio, mas eu não quero ter filhos. Primeira coisa, o seu casamento é nulo. Diante da igreja, o seu casamento é nulo. Não tem valor diante da igreja. Se você casou, tem condição de ter filho e não quer ter filhos, teu casamento é nulo. É uma coisa séria. Por quê? Lembra que eu disse? A primeira função do casamento qual é? Unitiva. A segunda é procriativa. Agora, eu me uno à minha esposa, eu amo a minha esposa e eu não quero dar frutos desse amor, eu não quero transbordar este amor, eu não quero mudar a sociedade pelo meu amor, pela minha vida. Então, é um questionamento que como família nós precisamos fazer. Agora, o que vai além disso, tá? Que vai além dessa realidade. Vai além dessa realidade as questões de entender que o matrimônio é a nossa via de santificação. O matrimônio católico é um sacramento.
O matrimônio católico é um sacramento. Anilson, se os evangélicos não são? Não. Evangélico casou, se separou no civil, se separou na igreja, pode casar de novo. Não é tido como um sacramento. E não é tido como um sacramento por quê? Porque o batismo deles não é válido não é diante da Igreja Católica, diante do CONIC, diante do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, seja elas católicas ou não. Não há um reconhecimento. O que faz o sacramento, e esse sacramento que nós temos dentro da Igreja Católica, é o seu batizado. Você ser batizado te dá o que você é chamado o que no seu batizado? A santidade. E qual é a via de santidade que Deus lhe dá? O seu matrimônio. Ah, então é por isso que essa mulher é uma cruz na minha vida. Não é isso que eu estou falando. Calma. Nem o marido não é a tua cruz, calma. Mas é essa via de santidade. É o meio pelo qual nós seremos santos. É o meio pelo qual eu vou... Olha como diz a palavra de Deus, que nós lemos. Eis que o homem não encontrou uma auxiliar à sua altura. Na tradução original, né, no hebreu, diz assim: eis que o homem não encontrou um ezer, um socorro. O homem não encontrou o socorro dele. Sabe o que você é, mulher, para o seu marido? Um socorro. Você sabia que a mulher é o socorro para o homem? A minha mulher, ela é o meu socorro. Por que ela é meu socorro? E aí, vamos entrar na dinâmica de ser homem, né? Nós homens fomos criados para quê? Nós fomos criados para dominar a casa. No bom sentido da palavra, né? No bom sentido, porque na verdade quem domina na prática seria mais a mulher, que faz mais coisa que a gente. Mas nós somos criados para dominar a casa. Proteger, guardar, prover. Foi para isso que nós somos criados. Correto? E aí o que acontecia? Deus criou o homem, e o homem ficava em casa, o homem ia caçar para trazer a caça para casa. E o que o homem fazia quando ele ia caçar? O que faz para ter uma boa caça? Quem é pescador aí, o que faz para ter uma boa pesca? Muita o quê? Muito o quê? Paciência. Tem que ficar quanto tempo para pescar? Muito tempo, isso não é muito compreendido, tem que ficar muito tempo. Fica muito tempo ali. Muitas vezes. É, isso mesmo. E qual que é a dinâmica de uma boa caça e uma boa pesca? É ficar muito tempo o quê? Concentrado. Não é compreendido, sabe? É, eu sei que não é difícil. Então, a gente tem que ficar muito tempo e concentrado. Então o homem, agora eu vou defender as mulheres, tá? Peraí que a gente vai chegar lá. Os homens, eles... Não tem problema, pode deixar as crianças. Escrevam o que eu vou dizer para vocês. Aonde não entram os nossos filhos, nós não podemos entrar. Se não cabem os nossos filhos, nós também não cabemos. Se os nossos filhos incomodam, pode ter certeza que não é o meu lugar. Se eu vou num lugar e falo assim, seu filho me incomoda, então pode dizer que eu não vou mais nunca naquele lugar. Porque meu filho é minha carne, é meu lugar, é minha família. Então não se preocupe, pode deixar eles aí, tranquilo. Então o homem, ele tem aquela debilidade que a mulher reclama tanto com a gente, né? Esse aqui não tem não, esse aqui eu já vi que ele é santo. Esse de cá é santo. Tem aquela debilidade, mas não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. Mas por que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Porque ele foi criado para ficar focado numa coisa. Ele foi criado para caçar. Ele foi criado para ter foco, porque era a responsabilidade dele trazer a comida. Então ele ficava tão focado naquilo e o resto não tinha preocupação com mais nada. Enquanto isso, lá na sala de justiça, né? Enquanto isso, o que acontecia com a mulher? Antigamente a mulher ficava em casa e fazia o quê? Cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava da plantação, porque não tinha mercado. Então a mulher tinha que plantar para poder colher. Então a mulher ela fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então a mulher ela tem, até hoje também tem, mas a mulher ela tem essa facilidade.
Veja bem, olha aí, a mulher ela tem essa facilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem não tem. E aí qual é a dificuldade que entra no matrimônio? A dificuldade é poder encaixar isso. E o que muitas vezes a mulher tem que fazer com o homem? O homem que é focado, porém às vezes é focado demais e esquece do que é essencial. A mulher tem que fazer o quê? Ela precisa humanizar o homem. Por isso, ela é o socorro do homem. Pelo homem, se ele sente, eu não gostei daquela cor ali, eu vou pintar. Ele vai lá e pinta agora. Aí a mulher, não, meu filho, não pinte agora não, porque a gente tem aquela conta para pagar, tem aquela outra. Pensa que vai chegar, mamãe vai chegar, vai vir morar aqui em casa, o quê? Aí o homem já infarta, né? Não, mas é essa dinâmica de que a mulher, ela tem esse cuidado, essa visão mais ampla, tá? De poder socorrer o homem. Porque o homem, ele é instintivo. Ele age pelo instinto dele. Isso é natural. Isso é natural. E a mulher, ela age pela emoção. E aí o homem, por muitas vezes não ser emotivo, a mulher equilibra o homem. E a mulher, às vezes, por ser emotiva demais, o homem chama a mulher a atenção. Por exemplo, no caso da educação dos filhos. A mãe, muitas vezes, tem dificuldade de corrigir o filho mais forte. E aí entra o pai. E diz, olha, tem que pegar firme. Porque se depender da mãe, nunca vai tomar um tapinha na bunda. Porque meu bebezinho saiu da minha barriga. O meu bebezinho tem 20 anos. Mas é a forma que ela vê. Se você bate na criança, um exemplo, né? Não vamos espancar. Corrigir é uma coisa, espancar é outra, né? Mas se você corrige o seu filho, para a mãe, que o filho pode ter 20 anos, você está batendo nela. Porque é a carne dela, saiu dela. E não tem nada a ver. Tá? Ao contrário, lá em casa a gente tem uma regra. Se minha esposa falar uma vez e meu filho não obedecer, ele já apanha porque ele não obedeceu ela. Por quê? Vou contar pro seu pai. Se contou para mim é porque você desobedeceu sua mãe. Já merece uma surra. Só porque desobedeceu a mãe. Dependendo do que você fez, vai apanhar 2 vezes. Uma porque desobedeceu a mãe e a outra porque você aprontou. Então é melhor que você, quando sua mãe fala, você já obedeça. Já elimina uma surra, né? Pode ser uma só que você vai. Apanha só uma vez. Obedece logo. Entendeu? Então, a gente estava vindo para cá, eu falava para ele, assim, lembrem bem, quem obedece, aí ele, não dói a bunda. É isso mesmo, é simples a matemática. Aí o pessoal fala, Nisso, mas você deve bater no seu filho de velho. Que nada, faz mais de ano que não apanho. Mas tem que saber quem é que manda na casa. Entendeu? O grande problema da sociedade de hoje, o grande falha das famílias de hoje, o que é? É a educação dos filhos. Se você não educar o seu filho dentro de casa, a polícia vai educar. Vai. Se você não falar que ama o seu filho, o bandido vai falar que ama. E se você não educar, a polícia vai educar. É certeza. É certeza. Então o que a gente precisa? Ficar atento a isso. Ficar atento. Jesus, ele, quando esteve no meio de nós, o que ele fez com o matrimônio? Ele tornou o matrimônio sacramento. Ele dignificou o matrimônio. Então se a gente pegar lá, vamos lá pegar Mateus 19. Mateus 19 vai dizer assim, deixa eu pegar aqui a passagem, aqui, 19:1, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Diz assim, quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Aí Jesus respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são 2, mas uma só.
Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Ah, Nilson, eu casei no civil. Aí eu me separei no civil. O homem me separou. Te separou do papel. Diante de Deus, não. Para nós católicos, o casamento ele é indissolúvel. Não tem como descasar. Ah, Nilson, mas tem aquele negócio da nulidade. Isso é uma outra questão. Que precisa, é bem complexa. Há a possibilidade da nulidade? Há. Porém, a pessoa tem que ter passado por situações bem específicas. Por exemplo, foi obrigado a casar porque o sogro engravidou a menina e o sogro pôs uma arma na cabeça e obrigou o cara a casar. Esse tipo de coisa bem grave. Eu casei obrigado. Ou a pessoa mentiu. Houve uma mentira muito grave. Existem esses casos que são atípicos. Mas não, eu casei livremente com a pessoa, é indissolúvel. É indissolúvel. Não há desmatrimônio. Não existe. Entende? Então, o que fazer nisso então no matrimônio? O grande segredo do matrimônio e o que nos falta na maioria dos matrimônios é entender que a dona Cida, né? A Cida que é minha esposa, nós estamos agora, vamos completar 14 anos de casado, ela não é a minha empregada. A Cida não é minha mãe. A Cida é minha amiga. É minha companheira. Nós estamos juntos. Para sorrir ou para chorar, nós estamos juntos. Junto. Vamos construir uma casa. Tinha dinheiro para pagar o pedreiro, mas não tinha dinheiro para pagar o ajudante. Ela foi lá ser ajudante do pedreiro. Ah, mas isso é coisa de uma mulher? No momento é o que a gente tinha. Ela se dispôs a ir lá. A casa era dela e era minha. Era de nós dois, não era só minha. Ah, não sei, mas você gostou? Não, gostar, não gostei. Eu não tinha dinheiro. É diferente. Agora, não somos um? Não somos uma família? Ah, não. Isso aqui é coisa só do homem. Então, o homem que faça. Não, pera, não é assim. Tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher. E tem coisa que vocês dois vão ter que fazer junto. Vão ter que fazer junto. E quando é que a gente consegue fazer isso junto? Quando a gente é amigo. Quando a gente tem coragem de virar pro outro e falar, olha, eu preciso da tua ajuda. Principalmente nós homens, tá? Somos mais orgulhosos, né? O homem é mais orgulhoso nesse sentido. Dizer, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Isso é nosso, está aqui dentro. Não vai mudar, não. Né? A gente tem mais essa coisa de, eu sou o bambamã. Então a gente precisa, às vezes, dizer, olha, isso aqui eu não consigo. Vem comigo, vamos junto. Não faz isso. Agora, por exemplo, no momento, eu trabalho ainda para o Uruguai. É uma coisa maluca aí do Uruguai. Trabalho ainda para eles, porém, eu trabalho e fico em casa. Eu só vou lá só para receber. Né? Eu vou agora dia 5 para lá, só vou lá para receber. E aí o que acontece? Quem trabalha é Aparecida. Quem fica em casa. Quem faz a comida. Quem leva as crianças na escola. Quem traz as crianças na escola. Quem limpa a casa. Eu faço tudo em casa. Ah, agora eu sou menos homem porque estou fazendo a comida e cuidando das crianças. Não. É um tempo de Deus. Ah, agora ela vai chegar em casa e vai me humilhar porque eu estou em casa. Não. Aí eu vou me sentir humilhado porque eu estou em casa. Não, não tem uma coisa, não tem nada a ver. Nós somos amigos. Temos que ter o mesmo foco. Pensar, temos o mesmo objetivo. E qual é o objetivo de todo mundo? É ser, começa com F e termina com feliz. É ser feliz. Quer ser feliz? Faça o outro feliz. Se você o ama, você vai ficar feliz, porque ele está feliz. Ou não? Você não fica feliz quando o seu filho está feliz? Você não fica feliz? Vai ficar feliz. Quando a Cida está bem, eu fico feliz. Ela está bem. Graças a Deus que ela está bem. E o amor é assim. Agora existe um mistério, que às vezes a gente não pensa. Hoje, quando eu escutava o Padre Paulo Ricardo, né? Existe um mistério que eu achei lindo. Com o batismo e com o matrimônio, você sabe o que acontece? Vamos ler lá comigo em Efésios. Efésios 5. Diz assim, olha que coisa linda o que vai acontecer aqui. Paulo vai dizer sobre a moral doméstica.
do 21 ao 32. Efésios 5, do 21 ao 32. Diz assim: sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. Pega a palavra temor. É importante. No temor de Cristo. As mulheres sejam a seus maridos, como ao Senhor. Como ao Senhor. O homem, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amai-vos vossas esposas, como Cristo amou e se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Na cruz. Sofrendo até a morte e a morte de cruz. Foi assim. É assim que o homem deve amar sua esposa. E vai dizer assim, ó, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Homens, vocês têm a responsabilidade de purificar suas esposas, de santificar as suas esposas e de apresentar elas a Jesus, lá no céu. Sem mancha, sem ruga, um pouco, né? Depende da idade, né? Sem ruga, sem nenhum tipo de coisa semelhante, tá? Santa, irrepreensível. Você tem a obrigação de apresentar a sua esposa a Deus, lá no céu. E aí vai continuar dizendo assim, ó, pois ninguém jamais quis o mal. Olha que lindo, olha lá, ó. Pois assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém jamais quis o mal da sua própria carne. Ela é a sua própria carne. Ela é a tua costela. Ela é a tua metade. Para as mulheres, Paulo escreveu 2 linhas. Para nós, ele escreveu o livro inteiro, né? E aí vai dizer assim, ó. Por isso, ele vai voltar, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Agora, olha que lindo e profundo isso. Diz sobre o temor. Temor significa ter amor. As mulheres devem amar os seus maridos tendo amor a Cristo. Não é tendo medo de que vão ser castigadas, nem pelo marido, nem por Deus. Não. Tendo amor a Cristo, eu amo o meu esposo. E o esposo, tendo amor a Cristo, eu amo a minha esposa. E aí o padre Ricardo ele faz uma reflexão muito linda que diz assim, ó. Quando você entra na sua casa, esposo, né? Esposa, você entra dentro do sacrário. Sabe onde é o sacrário? O lugarzinho onde fica Jesus Eucarístico lá, que o padre vai lá buscar a hóstia lá na capela. Você entra dentro do sacrário. A tua casa é um lugar santo, é um lugar sagrado. Quando você entra dentro da sua casa, você vai comungar do corpo de Cristo na sua esposa. Você vai comungar do corpo de Cristo no seu esposo. Você não entra dentro do teu colega de trabalho, do teu contrato, não. Ali é o lugar onde eu posso comungar do corpo de Cristo. Comungar daquele que Cristo amou, daquele que personifica a pessoa de Cristo, daquele que para mim é o meio de santificação. Por amor a Deus, eu amo a minha esposa. Por amor a Deus, eu amo os meus filhos. Certo? Então a importância do matrimônio, primeira dela, é entender que ela é importante para a humanidade.
para que nós tenhamos uma humanidade justa, santa, para que a humanidade continue a crescer, precisamos de matrimônios santos. Não existirá mundo novo se não houver famílias novas. Não existirá. Porém, de uma forma lícita e de uma forma ordenada, nós precisamos viver, né, esta graça que como nós dizíamos, né, que é o segundo ponto, é necessário ser amigos, ter a amizade. Antes de tudo, o matrimônio ele tem a graça unitiva, a graça da amizade, para depois o procriativo. Nós temos 2 filhos, eu e a Cida. Estamos tentando ter um terceiro filho, porém, já faz 2 anos, né? 2 anos, acho que a gente está tentando. Porém, pela questão da idade, né? Parecida agora está com 42 anos. Então, pela questão da idade, tudo, a gente não está conseguindo mais. Fazer o quê? Não fazer nada. Futuramente, talvez, né? Se aparecer uma oportunidade, nós vamos adotar uma criança e vamos continuar vivendo a vida. Entendeu? Mas, para aqueles que ainda têm a oportunidade, pensem nisso. Não se fechem no seu matrimônio. Não se fechem em ter... Não é dizer assim, eu só quero ter um filho. Não privem a graça de Deus. Não privem a graça de Deus. Nilson, mas é que você não sabe como que é as minhas contas, que eu tenho um monte de conta para pagar e que não sei o que. Olha, vou dizer para vocês, a gente chegou aqui só com a roupa do corpo. Eu realmente não sei o que você está passando financeiramente. Eu tenho 2 filhos, fui para o Uruguai só com a roupa do corpo. E Deus providenciou uma casa. Com 15 dias eu estava trabalhando. Trabalhei 2 anos na empresa. Fui promovido 3 vezes na empresa. Sem nunca precisar falar espanhol na empresa. Fui para um outro país para falar português. Com 15 dias a pessoa me ligou e me ofereceu um emprego para falar português. Quando você diz sim a Deus, o céu se abre. Agora achar, mas criar um filho é muito caro. Não é. Porque o teu filho... Nossa mentalidade, né, humana, né, assim, né? Assim, meu filho precisa de uma estrutura. Teu filho precisa de você. Teu filho precisa de amor. Meu filho no Uruguai, para vocês terem uma ideia, ele estudava numa escola particular. Ganhou alguns meses, ganhou 5 meses de bolsa. Só que ele foi um dos 5 melhores alunos da escola inteira. Aí deram mais 2 anos para ele de bolsa gratuita. Agora, o que fez ele ser, sendo que ele estudou sempre em escola pública? O que fez ele ser um bom aluno? Tem 12 anos, fala português, inglês e espanhol. Com 12 anos. O que fez ele ser assim? O testemunho, o ser família. O ser família. Um dia, cheguei na comunidade, né, na lanchonete da comunidade, e aí a pessoa que estava servindo na lanchonete estava chorando. E aí eu cheguei nela e falei, filha, o que aconteceu? Você está chorando, né? Ela virou para mim e falou assim, seu filho. Para um pai ouvir isso é uma pancada, né? Aí eu já fechei a cara, falei, o que meu filho fez? Você está chorando, né? Porque você maltratou ela, né? Aí ela, você não deu dinheiro para seu filho comprar um lanche? Eu falei, dei. Então ele veio aqui, comprou uma esfirra dessas fechadas, sentou na mesa com 3 coleguinhas. Ele pegou a esfirra e dividiu em 4 partes. Deu uma parte para cada coleguinha. Na minha casa tem um ditado. Na minha casa. Eu sempre digo para minha mulher e para meus filhos. Se alguém tiver que morrer aqui, que morra eu. Que sou o pai. Se alguém tiver que ficar sem a mistura, que fique eu. Por eles, por amor a eles. E aí o que aconteceu? Ele dividiu os 4 pedaços. Chegou um 4º amiguinho. E sabe o que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Pegou o pedaço dele e deu para o amiguinho. E ficou sem. E a menina perguntou para ele, mas Nil, você vai ficar sem? Ele tinha 6 anos. Ele virou para ela e falou assim, se alguém tiver que morrer aqui, que morra eu. Porque Deus vai providenciar. E o que aconteceu? Quando ele fechou a boca, entrou a responsável pela lanchonete, falou, vamos fechar o caixa, pega esses salgados que está aqui, dá um para cada um dos meninos que está na mesa aqui de graça. E deu uma esfirra inteira para cada um dos meninos. Para os 5. Então são valores. O meu filho, ele precisa de valores. Ele não precisa de dinheiro. Ter um filho não é caro.
Agora, dar um bom exemplo é difícil. Por isso a gente precisa se policiar sempre. Meu filho, filho, você não pode assistir isso. Se ele não pode, você também não pode. Mas é porque ele tem 12 anos, ele não pode assistir. Se ele não pode, com 12 anos, que já tem discernimento sobre o que é bom e mal, você que é mais velho já deveria saber que aquilo lá é mal. Então é se policiar. E aí sim nós formaremos uma sociedade nova. Então que a gente possa ter essa dimensão da importância do nosso matrimônio, que não para em mim, que vai além, né? Que vai além, alcança. Aqui está o exemplo. Quantos anos o senhor tem? 70. 72 anos. Quanto tempo casado? 40. 40 anos de casado. Vocês quando cheguei aqui me disseram que ele é o padrinho de vocês. Por que ele é o padrinho de vocês? Por que nós pedimos um padrinho? Porque é um exemplo. Eu já falei para a Aparecida, casei com ela, ela tinha 30. Falei para ela que eu só quero ficar casado com ela há 75 anos, depois eu me separo. Só 75. Porque 105 anos, se ela aguentar, ou eu aguentar, né? Falei para ela, só quero ficar casado com você 75 anos. Se a gente aguentar 75 anos, bodas de diamante, aí a gente vai completar a nossa carreira. Não sei se a gente chega até lá, né? Ainda mais hoje em dia, né? Não sei se a gente chega até lá. Mas vamos lutar até os 75 anos juntos. Vamos ver. As mulheres duram mais. Tá certo? Então, assim, desde já, né? Agradeço vocês, né? Pela paciência em escutar, né? Desculpa alguma coisa, né? Assim, confesso para vocês que a minha partilha com vocês não é teoria. Não é teoria. É prática.